Você autoriza? Tá vendo a tela? Vocês estão vendo agora? Agora sim. Ela ainda não está como cheia, tá? Ela tá para isso. Agora sim, perfeito. Pronto, gente, agora vai. Viu, Silvana? Se parar, você manda uma mensagem para mim, tá? Tá. Eu vou ver aqui. Então, gente, é o seguinte, como nós estamos em abril, né, que justamente o mês, né, de Jesus, da Semana Santa, que a gente costuma, né, parar para refletir, né, sobre a passagem dele aqui na nossa terra, sobre a missão, né? E, como todo mundo sabe, né, Jesus é o nosso governador, né? Governador não só do planeta Terra, mas de mais uns 4 planetas. E ele, com a missão de vir aqui, como foi prometido, né? Todo mundo já sabe, nós demos uma aula chamada Os Exilados de Capela, e ele prometeu, né, que aqueles que estivessem aqui na Terra, ele não deixaria desamparados. Estariam sempre orientando, né, mostrando o caminho, aqueles que o chamassem estivessem necessitados. Tá bom? E ele contou, né? Hoje eu estou falando aqui sobre os apóstolos. Quem seriam essas pessoas? Quem seriam esses homens que tiveram, né, a oportunidade, o privilégio, né, se podemos falar, né, o privilégio de compartilhar os dias, né, as noites, né, as refeições, cada momento, cada segundo com Jesus, né? Que todo mundo pode ver que são, aos nossos olhos, são pessoas comuns, mortais, mas por trás mostram que realmente cada um tem sua personalidade. Então, são espíritos escolhidos a dedo, são pessoas altamente comprometidas que vieram junto com Jesus, né, abraçar essa causa e dar continuidade à palavra dele na Terra. Bom, então, aqui eu botei com uma capa aí que vocês estão vendo, né? Onde todo mundo consegue visualizar os 12 apóstolos, né? Todos estão aí nessa mesa, chamada Última Ceia. Eu numerei aqui, só para vocês terem ideia, né, de que seriam, porque a gente olha assim, sempre vê aquela imagem da Santa Ceia, a gente não consegue identificar. Claro, vocês não vão decorar, que nem é necessário decorar, e nem eu decorei. É muita gente, eu só vi quando eu estava estudando que é muita gente. E eu não acabava de estudar os apóstolos, quanto mais eu estudava, mais tinha apóstolo para estudar, né? E numerando aqui, só para vocês terem ideia de quem significa, quem é cada um aqui na imagem, tá? Então, o número 1 seria o Bartolomeu, né? Não sei se vocês sabiam que existia um apóstolo chamado Bartolomeu. 2, Tiago Menor. Por que Tiago Menor? Porque tinha um mais velho que chamava Tiago Maior, que a gente vai ver aqui na frente. O terceiro é André, tá? André, para quem não sabe, era irmão de Pedro, o pescador, né? Simão Pedro. 4 seria Pedro. 5, Judas, né? Esse Judas aí é o Judas Iscariotes, tá? Foi o Judas que realmente traiu Jesus, né? Aí 6, João, o João que a gente fala que é o João, o João Evangelista, tá? Que era o mais novo. Ele era 6 anos mais novo que Jesus, tá? O 7, Tomé. Tomé, para quem não sabe, é aquele apóstolo que duvidou quando Jesus se mostrou, né? Ressuscitou e veio ao encontro deles materializado. Tiago Maior, que eu falei para vocês que a diferença dele, né? Bota maior por ele ser mais velho. Felipe, Mateus e Judas Tadeu, né? Tem 2 Judas, o Iscariote que traiu Jesus, que todo mundo conhece, e Judas Tadeu. E Simão, que não é Simão Pedro, chama Simão Zelote, é um outro Simão. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, que cada um desses que estão ao redor da mesa compartilhando essa última ceia com Jesus tem uma história, cada um tem uma personalidade, né? Cada qual tem um papel, né, na missão lá de Jesus, né? E que foram realmente escolhidos a dedos. E você olha assim, todos reunidos assim, nós, seres humanos, nós, eu, você, Silvana, né, todos nós temos um pouco desse cada apóstolo dentro de cada um de nós, tá?
cada uma dessas virtudes, cada uma dessas, todas as personalidades, nós temos um pouco desses apóstolos dentro de nós. Nós vamos ver isso aí agora em breve. Tá? Então, tem uma coisa muito interessante, as pessoas confundem, né? Ah, é apóstolo de Jesus ou é discípulo de Jesus, né? Ah, é a mesma coisa. Não, gente, não é a mesma coisa. Tá? Apóstolo, né, significa uma coisa, a palavra em grego significa o enviado de Jesus, né? Nesse caso, Jesus escolheu os 12 para quê? Para estar em lugares diferentes e pregar a sua boa nova, quer dizer, o evangelho. E discípulo, tá? Discípulo é outra coisa também, diferente de apóstolo, tá? Seria, no caso, aluno, tá? Os alunos que seguiriam, no caso, esses apóstolos, porque os apóstolos foram aqueles que Jesus escolheu, um a um, e aqueles que acompanhavam e seguiam, né? Sempre estava lá onde Jesus pregava, são chamados de discípulos. Tá bom? Aí fala aqui, Jesus tinha, na época, em sua vida, 70 discípulos, além dos 12 apóstolos que ajudavam. Então, fora o que ele escolheu a dedo, tinha esses discípulos que ajudavam e seguiam. Aqui, quando a gente fala o termo discípulo, a gente tem um evangelho chamado Atos dos Apóstolos, tá? E Mateus escreveu um pouco, Lucas, João, evangelista, né? Marcos, e a palavra discípulo, né, a gente só encontra nesse Ato dos Apóstolos em algum termo do Evangelho, tá? A maioria são apóstolos, tá? Por exemplo, vou dar o exemplo dos 2 últimos aqui, a interpretação deles, quando ele fala assim, tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, né, aqueles que seguiam, mas todos o temiam, não querendo que ele fosse discípulo. Por quê? Todos temiam Saulo. Quem era Saulo? Saulo era aquele perseguidor dos cristãos, que depois que teve todo aquele acontecimento com ele, né, no deserto, que ele ficou cego, que ele realmente, né, como fala a Silvana que deu aula sobre ele, né, ele assumiu Jesus, né, ele redimiu e viu que estava errado e virou cristão. Então, as pessoas tinham medo dele porque pensavam que era uma armadilha, que ele era um traidor, que ele estava se infiltrando, né, para depois entregar os cristãos como ele fez. Ele perseguiu muito, matou muitos cristãos naquela época. E esse último, ele fala assim, e sem parábolas não lhe falava, quer dizer, Jesus só mencionava o povo, né, daquela época através de quê? Das parábolas que eu contei para vocês, sempre através de uma história, para que aquela história fosse interpretada, que era a cultura da época, né, do judaísmo, né? Mas para os seus discípulos, quer dizer, para aqueles que estavam lá com ele, os discípulos, os apóstolos, ele interpretava, ele explicava a essência, né? Quer dizer, fica bem distinta essa questão de discípulo e de apóstolo. Agora vamos entrar numa questão bem interessante, né? Esta questão que eu falei para vocês, a quem Jesus confia as missões importantes, né? Como eu falo assim, um comando só pode ser dado ao quê? A um general o quê? Preparado, hábil, né? As grandes missões, os grandes fardos pesados, fala que Jesus não coloca fardos pesados em quem? Em ombros leves, naqueles que não conseguem suportar. Jesus não vai confiar uma missão para qualquer um, né? Quando você é escolhido para fazer um trabalho, quando você é escolhido para fazer qualquer outra coisa, as pessoas escolhem você porque tem confiança em você, não escolheria outra pessoa, né? Aí fala o seguinte aqui, que para fazer a humanidade, né, avançar intelectualmente e moralmente, são precisos homens superiores, de inteligência, de moralidade, né? Por isso essa missão. E sempre são escolhidos os espíritos mais adiantados, que já fizeram as suas provas em outras existências, quer dizer, já foram aprimorando através de reencarnação, e reencarnação se preparando para quê? Para que na hora do chamado, né, o verdadeiro missionário, ele possa ser investido da sua superioridade, das suas virtudes, da sua grandeza, para quê? Para influenciar, né, moralizar todos aqueles que estão, no caso, seriam os apóstolos. Então, Jesus, quando eu falei para vocês, quando ele escolheu os apóstolos, ele escolheu a dedo, tá? E esse encontro, gente, não foi um encontro aqui na Terra, que se deu aqui na Terra. Não é uma coisa por acaso, que nós que somos espíritas, nós sabemos que não existe o acaso, né? E sim,
no mundo espiritual, tá? Então, esses 12 que eu mostrei para vocês nessa cena do quadro, eles tiveram no seu planejamento reencarnatório, né, que foi muito bem elaborado, muito bem estudado, para que aqui na Terra eles pudessem auxiliar o mestre na missão do Evangelho de Cristo, tá? Então, a grande maioria deles já eram espíritos evoluídos, tá? Espíritos, a maioria do sistema da estrela de Sírius, tá? Que é aquele próximo de Capela. Então, eles eram muito mais evoluídos que Capela, tá? A Capela estava entrando, estava saindo de provas e expiações e entrando em regeneração. Eles já eram mundos superiores, né? Já eram já elevados, quer dizer, e a maioria desses espíritos que Jesus convidou, né? Chamou, escolheu a dedo para que colocasse, ajudasse a semeadura do Evangelho na Terra, foram a maioria deles partindo dessa constelação de Sírios, tá? E que vieram contribuir, né, com grandes planos de evolução no planeta. Há mais de 4.000 anos, tá, que já estava sendo preparado esse encontro, né, essa vinda de Jesus e a escolha das pessoas que acompanhariam. Tá? Então, e até antes de Jesus, né, que já veio de Sírios, como Sócrates, né, Platão, Aristóteles também, todos esses espíritos que vieram antes preparar, né, a espiritualidade, a vinda de Jesus, vieram nessa constelação. Aí você vê a importância, né, que Jesus teve de escolher as pessoas que iriam preparar seu caminho, que iriam acompanhar ele aqui na Terra durante a sua missão. Né? Então, eles eram espíritos, né, como fala assim, de uma carga espiritual muito elevada. Tá? E recebeu o chamado, e cada qual tem o seu papel ao lado de Jesus, cada qual teve a sua missão, e conseguiu abraçar. Né? Eles já sabiam das dificuldades, eles sabiam dos problemas, das perseguições que encontrariam, mas eles estavam prontos, tá? E para quê? Para reafirmar a fé em Cristo, ao ponto de morrer por ele, ter aquela certeza convicta e morrer por Jesus. Como muitos, né, se vocês vão ver, quando eu for explicar sobre cada um, vocês vão ver que a maioria deles, tá, exceto João Evangelista, morreram de formas trágicas, martirizados com torturas, né, mortes horríveis, né, cruéis. Por quê? Para reafirmar sua fé. Né? Foi preciso isso? Foi preciso. Estava na programação, estavam, eles participaram e escolheram. Mas escolheram desencarnar dessa forma para quê? Para que servisse de exemplo da fé viva deles, que eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa em nome de Jesus. Tá? Então, exceto João Evangelista, que morreu velhinho, exilado numa ilha, tá? Todos morreram, né, de forma assim, bem, bem trágica, tá, gente? Agora, fala assim, qual foi o meu objetivo desses apóstolos? Qual foi o maior, né? A missão deles? Seria o quê? Ao lado de Jesus. E continuar depois de Jesus seria o quê? Abençoar, confortar, instruir e servir o povo, né? Abençoar o quê? Todos aqueles que vinham ao encontro da palavra de Deus. Eles tinham que acolher e abençoar e mostrar o tamanho da fé. Confortar, receber, levar a palavra do evangelho, né? Daquele povo tão sofrido, tão perseguido que era naquela época pelos romanos, né? Instruir, passar os ensinamentos, reforçar, né, os mandamentos, né, e principalmente a parte do amor, do evangelho. E servir ao povo, né, que além de eles estarem fazendo todo esse papel, eles também faziam a caridade, eles também ajudavam, eles cuidavam do doente, lavavam, tinham toda essa parte, né, envolvendo também a caridade. Agora, vou perguntar para vocês, isso também, gente, essa missão deles de abençoar, confortar, instruir, servir, também cabe a nós. Nós também somos apóstolos de Cristo. Nós também fomos escolhidos por Cristo. Para quê? Para estar aqui na Terra, né? Fazer cumprir sua missão, continuar seu evangelho, fazer a caridade, instruir, confortar, abençoar. Essa também é a missão de todos os espíritos. Né? Essa também é a nossa missão, de estar aqui repassando para vocês esse recado, mostrando para você a importância, né, da importância da palavra de Jesus, do Evangelho, e que vocês também possam passar para o amiguinho que precisa, para o vizinho que esteja no momento necessitando. Sempre tem uma palavra amiga para falar sobre Jesus. Aí eu vou falar uma pergunta para vocês, tá?
Aí eu quero que vocês sejam bem sinceros. E assim, eu também fiz essa pergunta para mim quando estava estudando, eu falei, nossa, será que eu também sou capaz disso, né? Será que nós, hoje, estaríamos prontos, né, já que nós podemos nos considerar escolhidos por Deus para representar? Será que nós estaríamos prontos para morrer pelo Cristo hoje? Para dar essa fé viva de testemunho? Será que nós iríamos, né, aceitar isso? Se fosse permitido a nós na programação, morrer por Jesus, será que nós seríamos capazes de fazer isso? Com a nossa fé? Nós hoje, do jeito que nós somos, né? Eu, Mona Lisa, a Silvana, né? Vocês mesmos, vocês seriam capazes de testemunhar isso? Né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Para quem no fundo fala, nossa, não sei se eu estou pronta ainda não. Né? Nós não devemos ficar tristes. Por quê? E nem devemos ficar decepcionados, né? Por não se achar capaz de chegar a esse ponto de testemunhar, de provar, né? Esse amor por Jesus como os apóstolos. Por quê? Gente, nós estamos em um processo de evolução espiritual. E eles já estavam prontos, eles já estavam formados, né? Eles atenderam apenas o chamado. Tá? Então, como eu falei, eles foram escolhidos a Deus. E nós ainda estamos o quê? No preparo, nós estamos ainda estudando, nós ainda não estamos nos capacitando, né? E, como fala, né? A cada dia, todo dia, Jesus chama a nossa prova, né? E quem sabe um dia nós possamos ser chamados por Ele para fazer esse testemunho, ou aqui na Terra mesmo, ou então em outros mundos, quando formos reencarnados, né? Quando nós tivermos outro mundo, ele fala assim, você vai ter que nascer com a missão, testemunhar. Quem sabe a gente vai ter também um dia essa missão, né? Como fizeram os apóstolos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Estão escutando direitinho, Silvana? Tá sim, tranquilo. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos falar agora do primeiro apóstolo, tá? Vamos lá, gente, eu vou dar uma corridinha aqui porque é muito. Só para vocês terem noção, porque eu falei para vocês, todos nós temos um pouco de cada apóstolo dentro de nós, tá? Então, Bartolomeu, ou conhecido por Natanael, tá? Ele é mencionado nos 4 evangelhos, tá? Não se sabe a origem da sua família, né? Só que ele era galileu de Canaã. Foi missionário na Índia, na Armênia, Mesopotâmia, Pérsia e Egito, né? Oficiais armênios lhe tiraram a pele, estando ele ainda vivo. Você viu, ele está amarrado aí, né? E tiraram toda a pele dele ainda vivo e depois decapitaram, né? Quer dizer, olha o tipo de desencarne, né? Como eu falei para você, dando testemunho da sua fé, né? Ele era conhecido pelas leis, tá? Conhecia os profetas, era estudioso e tentava pôr em prática e multiplicar os ensinamentos de Jesus, repassando para os outros, né? Ele exerceu um papel muito importante, porque você lembra quando eu falei de Saulo, né, que era o perseguidor dos cristãos, que depois passou a ser chamado de Paulo? Ele foi uma das pessoas que intercedeu junto a Pedro e os outros apóstolos que aceitasse Paulo, que já estava convertido ao cristianismo, porque ninguém tinha aquela plena confiança que ele tinha se convertido, uma pessoa que perseguiu tanto, né, depois se converter. Então, é o seguinte, inclusive ele tem um pequeno evangelho chamado, né, que as pessoas com apócrifos, é o seguinte, são aqueles textos, aqueles evangelhos, tá, que não estão assinados, ou então que a igreja, né, o direito canônico não reconhece como sagrado, tá bom? Então, vamos lá. O segundo é André, tá? André, André era irmão de Pedro, tá? Pedro, Simão Pedro, para quem não sabe, o pescador, tá? Então, antes dele servir Jesus, André, ele já era discípulo de João Batista, né? Então, André já era pescador também, junto com Pedro, só que seguia já antes João Batista. Então, tanto quando João Batista apresentou Jesus como Filho de Deus, como Filho de Deus vivo, né, ele começou a seguir
justamente Jesus, tá? É muito interessante, porque tem a parte com que Jesus encontra André e Simão Pedro, né? Os dois, eles estavam justamente em cima de um barco, jogando as redes ao mar da Galileia. Foi quando Jesus se aproximou deles e chamou os dois pelo nome, né? A pessoa, você tá aí, Jesus chama você pelo nome, né? Que sabendo que eles eram pescadores, que naquele momento estavam precisando deles, e o chamado deles seria o seguinte, que eles, a partir daquele momento, fossem pescadores de homens, de almas, né? E na mesma hora eles aceitaram o convite, né? Por compromisso já assumido espiritualmente, que nós já sabemos, né? Já estava já tudo programado, e eles começaram realmente a seguir Jesus, né? Aí bota aqui, foi o primeiro também a recrutar os outros discípulos de Jesus. Tinha uma personalidade tranquila, pacífica, era corajoso, né? E é bem interessante, tá? De acordo com alguns documentos de Roma, ele pregou após a morte de Jesus na Tárcia, que seria a região sudeste da Europa antiga, da antiga Macedônia, e teve relatos dele na presença em Bizâncio, que é uma cidade grega antiga, tá? Ele foi crucificado, gente, em forma de uma cruz em forma de X. Vocês estão vendo aí, tá? Ele também é considerado como um fundador de Constantinopla. A personalidade dele qual era? De André. Ouvir, né? Ele ouvia muitas palavras de Jesus, observava os seus atos, e seguia, tentando dar o exemplo, né? Por toda parte. Ele estava presente quando Jesus fez a multiplicação dos pães. Como eu falei, foi crucificado em uma cruz em forma de X, que hoje aparece na bandeira da Grã-Bretanha, né, representada pela Escócia. E ele é o santo padroeiro da Escócia, Santo André. Engraçado, né? Você vê, né? A gente não tem noção, né? Que você vê que realmente tem a bandeira, né? Aí eu falo para vocês, será que nós íamos conseguir fazer isso que André fez? Né? Observar Jesus, ouvir Jesus e seguir, né? E pôr em prática todos os ensinamentos, né? Uma pessoa que conviveu tão perto com Jesus, né? Agora vamos falar sobre Simão, o Zelote ou Cananeu, tá? Ele pertencia a uma seita nacionalista, tá? Não religiosa, chamado de Zelote, por isso ele é chamado de Simão, o Zelote. Cananeu, porque nasceu em Canaã, tá? Por isso que ele é conhecido também por Cananeu. E ele também era pescador, tá? Fala que ele saiu pregando depois que Jesus morreu no Egito, na África, na Líbia, né? E depois tem também investido dele na Ilha Britânica, onde ele chegou a realizar até alguns milagres, tá? Falam que é o seguinte, que ele ele desencarnou, né? Vocês estão vendo que ele está segurando um serrote na mão, né? Que ele foi cerrado vivo, né? A forma de desencarnamento dele desencarnar. Tá? E ele era ele fazia parte dessa seita, que era uma seita que era contra os romanos, porque não sei se vocês sabiam, mas os romanos dominavam Israel, né? Então, tinha todos os judeus, todo mundo lá sob o seu comando, e ele participava, mas mesmo ele participando, ele era uma pessoa pacífica, né? Ele só estava dentro do movimento, ele nunca foi uma pessoa violenta. Todo mundo está aí? Vamos falar agora de Judas Tadeu. São Judas, que pela igreja, tá, é considerado como o santo das causas desesperados, as causas perdidas também. São Judas Tadeu. Tá? Ele fala assim, ele foi nazareno, filho de Alfeu e Ceofas, que era primo de Nossa Senhora, né? Quer dizer, ele é primo pelo jeito de Jesus, né? Ele era irmão de Mateus e Tiago Menor, tá? Esse Tiago Menor, Mateus, depois vocês vão ver quem é Mateus, que eu vou falar também que é um apóstolo de Jesus, e Tiago Menor foi aquele que, quando Pedro morreu, deixou o apostolado que ele tomava conta da igreja de Jesus, quem assumiu foi justamente o Tiago, depois a gente vai falar sobre ele, tá? Então, eles eram conhecidos como irmãos de Jesus. Ele morreu em Endécia, na Pérsia,
a machadada. Vocês estão vendo aí que todas as imagens dos apóstolos sempre têm algum significado, tá? Com o símbolo pela qual ele desencarnou, né? Como ele desencarnou também numa dessas machadadas, ele está carregando aí na mãozinha dele esse machado. Fala que ele pregou Jesus na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e na Líbia. E supõe, tá, gente? Quando fala assim, supor, não tem aquela certeza absoluta que ele teria sido aquele esposo. Lembra aquele noivo lá das bodas de Canaã? Aquele que faltou vinho quando estava casando, né? Alguns textos, tá, afirmam que ele era aquele noivo lá que justamente voltou o vinho, e foi o primeiro milagre de Jesus, quando Nossa Senhora chega e fala, né, acabou o vinho, né, e ele pede para que encha todos os vasos de barro de água e transforme em vinho. A maioria falam que é justamente o Judas Tadeu, que nós também não podemos afirmar com certeza, mas está relatado em alguns textos da Bíblia, tá bom? Vamos falar agora sobre Felipe, tá? Felipe, para quem não sabe, foi quem apresentou a Jesus São Bartolomeu, o Natanael, aquele primeiro que eu falei para vocês que foi amarrado, né? Tiraram a pele dele, decapitaram. Foi Felipe que apresentou Bartolomeu, que seria São Natanael, tá? Felipe, ele era galileu da Betsaida, da cidade de André e Pedro, quer dizer, os dois irmãos pescadores, tá? Ele também era seguidor de João Batista. Então, antes de conhecer Jesus, ele já andava com João Batista, já sabia, né? Quando João Batista falou que Jesus era o filho de Deus vivo, ele começou a seguir Jesus, tá? Sua característica mais forte era a minuciosidade metódica, era matemático, sistemático, tá? E pregou na Frígia e na Ásia Menor, na Palestina e na Grécia, onde morreu, tá? Ele foi crucificado, né? E como as pessoas, a crucificação demorava muito a morrer, que era uma morte assim, terrível, as pessoas ficavam lá, né, fazendo força para respirar, aquela posição, o peso, não conseguia respirar, o pulmão enchia de água, então demorava até dias, né, para morrer. Tinha gente que demorava até 3, 4 dias para morrer crucificado. Então, para que os soldados ficavam ali em pé, e enquanto não morresse, não podia sair. Então, o que eles faziam? Além de crucificar, ele ainda apedrejaram Filipe, que é para que Filipe morresse mais rápido, certo? Então, vamos para agora Tiago menor. Tá? Como eu falei para vocês, são 2 Tiagos. Esse é o menor porque ele era o mais novo. Tá? Ele assumiu o postulado da igreja depois de Pedro ter morrido. Né? Quando Pedro, o pescador que era responsável pela igreja, que todo mundo sabe, né, que fundou Roma, a cidade toda, a igreja em Roma, quando Pedro morreu, quem assumiu esse papel foi Tiago, tá? Que era justamente o quê? Nazareno, e ele era chamado de jovem o justo, né? Porque ele foi um importante líder da igreja. Tá? Depois que Pedro morreu, ele assumiu, levou a sério, e foi muito importante o papel dele, né? Na continuidade do cristianismo, tá? Aí, falam que é o seguinte, tá? Que ele, inclusive, Paulo de Tarso, né? Aquele que eu falei para você que era Saulo, que perseguiu os cristãos, muitas vezes iam se aconselhar com ele, né? Por ele, né, ter tomado o lugar de Pedro na igreja, tem essa responsabilidade de estar aconselhando os apóstolos, porque Pedro era considerado, depois que Jesus, né, desencarnou, voltou, como o pai de todos os apóstolos, pai de todos os discípulos. Então, todos tinham que se aconselhar com Pedro. Como Pedro já tinha desencarnado, a maioria das pessoas procuravam Tiago, tá? Foi atirado justamente do alto de um templo pelos fariseus e depois apedrejado. Isso em 62 anos antes de Cristo, né? Depois de Cristo. Aí eu falo para vocês, lembra mais uma vez eu recordando para vocês, vocês viram o tipo de desencarne, né? Fala, nossa, né? Pregando a palavra de Jesus, né? Precisava desencarnar dessa forma, né? Gente, estava na programação, eles participaram da programação, eles escolheram desencarnar dessa forma, para dar testemunho da sua fé até o último momento, entendeu?
está ali concretizado, eu acredito, e ninguém tira isso de mim, pode me matar, vai matar o meu corpo, mas a minha alma, né, o meu espírito, né, o meu exemplo fica, né, e fica mesmo, né, com certeza. Agora vamos falar um pouco de Mateus ou Levi, tá? Quando se falar Mateus ou Levi, seriam mesmas pessoas, tá? É muito interessante o caso de Mateus, porque Mateus, na época, tá? Ele era publicano, tá? E publicano era o quê? Aquelas pessoas que recolhiam os impostos. Estava quase igual a Zaqueu, né, Silvana? Ninguém olhava com os bons olhos. Por quê? Porque eram pessoas que achavam pelo fato de cobrar os impostos, desviavam o dinheiro das pessoas que eram necessitadas, oprimidas, então não eram bem quisto perante a sociedade. E quando Jesus escolheu Mateus, que era um cobrador de impostos, foi aquele rebuliço, né? Até os próprios maioria dos apóstolos também não falaram tudo, mas respeitaram, né? Por quê? Porque Jesus justamente escolheu uma pessoa, né, que não era bem vista pelos olhos da sociedade. Mas como Jesus, né, como sempre, né, sempre se mostrava um espírito evoluído, não olhou o Mateus pela sua capa, pelo que ele representava, e sim pelo que ele tinha dentro de si, pelo seu coração, né, pelo que Mateus representava, pelo verdadeiro Mateus, tá? Então, bota assim, pregou na Etiópia, onde morreu, né? Outra coisa que ele fala assim, ele revela Jesus com características humanas. Quando você pega o Evangelho de Mateus, ele é diferente de um evangelista que já vê o lado espiritual das coisas, já interpreta de outra forma, já vê, entra mais profundo, que se você não tiver conhecimento, você não entende nada, é até difícil de entender João, né, João Evangelista. Mateus era Jesus ressuscitou o morto está vivo. Ele relatava. Ele era o relator. Então, do jeito que ele estava, do jeito que ele via, ele escrevia. Não mudava nada, né? Já João Evangelista já viu o lado espiritual, gostava, né, de ter mais os seus questionamentos, tá? E é aquilo que eu falo, tá? Quando a gente fala de Mateus, mostra que nós somos assim. Nós julgamos as pessoas, né, pelas aparências, nem sequer conhecemos as pessoas, e já julgando pela capa, né? Julgar o livro pela capa. Não tem aquele ditado que fala assim? Você nem sabe o que tem lá dentro, você não sabe o que tem no que aquele coração, a gente já olha, já não gosta da aparência, já começa a falar mal da pessoa, né? E, como Jesus falou, nós que devemos nos julgar, né? Nós devemos nos julgar a si mesmo e não os outros. E Jesus mostrou, quando escolheu Mateus, que não se deve julgar pela capa. Ele era realmente o cobrador de impostos, mas ele era uma pessoa boa, tinha um coração bom, e foi escolhido por Jesus para estar ao lado dele, acompanhando essa missão. Vamos falar sobre Tiago Maior. Tá? Lembra que eu falei, né? Tem o menor, que é o mais novo, e o Tiago Maior, que é o mais velho. Tá? O Tiago Maior, o João Evangelista e Pedro, tá? São os que faziam parte dos ciclos mais íntimos de Jesus. Tá? Os outros acompanhavam, estavam junto, mas eles eram 24 horas do lado de Jesus. Tá? Eles não se descolavam de Jesus. Então, eles têm, considerado como justamente o ciclo íntimo fechado de Jesus. Tá? Então, ele era galileu, tá? Filho de Zebedeu e Salomé, pescador, irmão de João Evangelista, tá? O Tiago Maior. Tá? Foi chamado de Boanerges por Jesus, que seria filho do trovão. Né? Fazia parte do circuito de Jesus, foi morto decapitado, né, pelo rei Herodes Agripa, Agripa I, em Jerusalém. Tá? Sabe aquele caminho, não sei se vocês já ouviram falar, do caminho, né, que fala assim, eu vou fazer a peregrinação, que as pessoas caminham, que falam, né, de Compostela, lembra? Santiago de Compostela, na Espanha? Então, acreditam-se que os restos mortais de Tiago Maior estejam justamente nessa capela lá em Santiago de Compostela, na Espanha, certo? Ele testemunhou, esse Tiago Maior, né, quer dizer, ele estava sempre do lado de Jesus, mas ele estava lá quando Jesus fez a sua terceira e última aparição no Mar da Galileia, tá? Que o Mar da Galileia também é chamado, tá?
como o Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades, que é o maior rio, né, de água doce e extenso de Israel. Tá? Então, essa última aparição que Jesus apareceu lá, que ele fez uma pregação, e Tiago Maior também estava lá. Agora vamos falar de João Evangelista. Tá? João Evangelista, como eu falei, né, foi o único, esse daí foi o único apóstolo que não morreu, não desencarnou numa morte sofrida, trágica, né, martirizado como os outros sofreram, né? Ele, depois, se vocês vão ver, ele foi exilado uma ilha e lá morreu velhinho, inclusive escreveu o seu evangelho, né? A parte do Apocalipse, tudo durante esse exílio dele. Era 6 anos mais velho que Jesus, né? Filho mais novo que Jesus, era irmão do Tiago Maior, o pescador que eu já falei com vocês. Tá? Ele era sempre o permanente de Jesus, era ele, o Tiago Maior e Pedro, que andavam sempre junto com Jesus. Autor do Evangelho, né, que ele falou, principalmente das todas aquelas epístolas dele, e aquele Apocalipse que nós temos também, que ele fala sobre o fim do mundo, né, sobre, né, toda aquela parte quando ele estava exilado. Como eu falei para vocês, o Evangelho de João, evangelista, é totalmente diferente dos outros evangelhos. Ele é mais espiritualizado, né? Ele tem realmente, né, a capacidade de interpretar o lado espiritual, a visão que nós não conseguimos ver de todo o período que ele passou com Jesus. E, principalmente, gente, ele conviveu pessoalmente, né, foi responsável por Nossa Senhora, porque Jesus, quando estava lá preso na cruz, naquele momento de morte dele, ele vira para João e fala: mulher, eis aqui o teu filho é tua mãe. Ele entregou João Evangelista para tomar conta de Nossa Senhora, né? Porque sabia que ele ia partir da terra, e deu os cuidados de Nossa Senhora para João Evangelista. Então, você imagina, uma pessoa que conviveu com Jesus no 5 íntimo, depois convive com Nossa Senhora, que visão esse homem pode ter? Né? Não podia ser tão prático e relatado nas coisas como os outros. Né? Ele vivenciou a mãe de Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus. Então, quem não tem a visão não consegue entender muito, tá, o Evangelho de João Evangelista. Aí fala que ele foi o último apóstolo a morrer, tá? Ele morreu com mais de 80 anos, tá? Assim que Jesus foi crucificado, João assumiu Nossa Senhora, e para defesa dela, né, eles foram justamente para uma ilha chamada para Éfeso, na Turquia, tá? Que é uma casa de pedra bem pequenininha, tá? Para quem não sabe, no alto de uma colina lá, foi onde Nossa Senhora passou até o resto dos últimos dias dela, e João Evangelista cuidando. Ele, durante o governo do imperador romano Diocleciano, ele foi exilado, tá, para a ilha de Patmos, na Grécia, no Mar Egeu. Foi lá onde ele, né, justamente escreveu todos aquela petição, Apocalipse e os evangelhos dele. E para quem não sabe, tá, os livros, depois que eu vou comentar com vocês, falam que uma das reencarnações de João Evangelista justamente foi ser Francisco de Assis, né? Quer dizer, ele já vai reencarnando, né? Reencarnando sempre na missão de Jesus. Vamos falar agora sobre Tomé Dídimo. Dídimo, tá, é uma expressão, um significado que as pessoas falavam quando eram gêmeos, tá? Antigamente. Só que ele não tinha nenhum irmão gêmeo, tá? Não está relatando em nenhum evangelho que ele tinha, tá? Então, ninguém tem a certeza, porque só se teve quando ele nasceu e morreu, mas fala Dídimo, mas ninguém sabe o que já procuraram lá nas histórias, lá nos documentos, se ele nunca teve irmão realmente gêmeo igual a ele. E ele aparece em 3 momentos, né? Quando proclama que está pronto para morrer por Jesus, né? Quando indaga Jesus qual o caminho a seguir, e quando duvida de Jesus. Se você for ver aí todas as imagens de Tomé ao lado de Jesus, essa imagem aí, né? Ele olhando as chagas, ele olhando a mão de Jesus, os pés de Jesus, onde a lança entrou, porque ele não acreditou quando Jesus se materializou depois de 8 dias, que foi visitar os apóstolos, né, para mostrar que estava vivo. Ele não acreditou que Jesus estava, né? Ele sabia que Jesus tinha morrido, mas não sabia que Jesus tinha ressuscitado. Ele não acreditou que ele fosse Jesus.
Jesus teve que mostrar, ele teve que tocar, né, em Jesus, mas para poder acreditar, tá? Então, ele foi missionário na Índia, né? Quer dizer, após a dispersão, né, que foi o evento, né, ele saiu divulgando Jesus para os persas, para os hindus, para os árabes, divulgando a Boa Nova. Tá? Ele também tem um evangelho, né, que fala Apócrifo de Tomé, que foi descoberto no Egito, né, quando, assim que teve a perseguição dos cristãos, muitos fugiram e acharam essa documentação, né, que a igreja não reconhece, mas é assinado por ele, que chama Evangelho de Tomé, né, que conta casos da infância de Jesus, né, que hoje ninguém sabe, que eu queria também um dia preparar uma aula para vocês sobre esse evangelho dele, é bem interessante, conta desde a idade de Jesus pequenininho, né, que ninguém sabe a infância de Jesus, e Tomé, nesse evangelho, fala sobre a infância de Jesus, tá? Aí eu vou perguntar para vocês, ele acompanhou Jesus durante 3 anos, né, na sua missão. Ele foi morto na Índia, próximo a Madras, né, a ser acertado por lanças, jogado por hindus, né, quer dizer, ele morreu, jogaram lanças nele e ele morreu, tá? Aí, ele era um incrédulo, né, ele precisou ver para crer, né, que Jesus realmente tinha se materializado. Aí eu pergunto para vocês isso, a nossa diferença de Tomé, será que nós não somos igual a Tomé? Lembra que eu falei para vocês que todo mundo tem um pouco de cada apóstolo dentro de si? Nós temos os exemplos, nós temos o evangelho, nós que somos espíritas, temos todo esse conhecimento de vida após a morte, né? Realmente do evangelho, da vida de Jesus. Nós também não duvidamos às vezes da nossa fé? Nós também nos duvidamos, nós queremos que Jesus se materialize, venha na nossa frente para nos aconselhar, né? Como também. Nós queremos que Jesus se materialize, tire de nós a nossa doença, tire de nós o nosso aperreio, mostre para nós o nosso caminho, diga como nós temos que prosseguir, porque senão a gente não vai acreditar. Nós não somos assim? Quando realmente bate os problemas, quando realmente somos colocados à prova, nós não agimos igual também a gente. Só se Jesus vier aqui e mostrar, eu vou acreditar. E onde é que está a nossa fé? Não é verdade? Assim somos nós, né? Nós temos que fazer por onde, principalmente nós que somos espíritas, que temos uma visão além da eternidade, que a morte não existe, que a gente devia ser testemunho vivo dos ensinamentos de Jesus. Não é isso? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Agora vamos falar de Judas, né? Vamos falar de Judas. É tão interessante falar de Judas, gente. Eu comecei a ler, né, a percepção diferente que a gente tem de Judas, né? Judas Iscariotes. Por que Iscariotes? Né? Porque ele veio de uma cidade chamada Iscariotes, tá? Diferente de Judas Tadeu. Esse foi aquele que as pessoas conhecem que traiu Jesus. Ele era comerciante, né? Judas, desde o começo, tá? Ele se mostrou, sempre foi materialista, sabe? Ele sempre teve um interesse econômico, o poder. No livro Boa Nova, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês, que é um livro também de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Chico relata, né? Humberto de Campos relata o que se passou por Judas, né? Porque a gente tem o conhecimento que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata e entregou, né, aos fariseus, né? E depois se arrependeu e suicidou, né? Quando viu o erro. Mas por que ele fez isso, né? Por que Judas fez isso? Primeiro porque ele amava Jesus, né? Ele já estava realmente na programação, mas quando colocou a prova, como a gente costuma chamar, a prova, a questão, o livre-arbítrio, né? Ele fez a escolha diferente. Né? Quando foi realmente colocada a prova da sua missão, da sua programação, ele fez diferente. Não porque ele não amava mais ou menos Jesus, ele amava, mas de uma forma completamente distorcida da realidade que Jesus mostrava. Né? Então, o que ele falava? Ele mostrava, né? Vocês sabem, como eu falei para vocês, que judeus, israelitas, todos eram dominados pelos romanos. E eles eram dominados, né? Sofriam grande opressão. E Judas queria o quê?
qual era realmente o plano de Judas, né? Ele queria fazer o quê? Ele queria fazer o seguinte, como Jesus era pacífico, né? Era um homem brando e pacífico, ele não via em Jesus, apesar de reconhecer Jesus, né, como sendo o Filho de Deus, ele não via Jesus como representante do povo, para lutar contra a opressão romana. Ele queria libertar o povo de qualquer jeito. Então, o que ele fez? Ele bolou um plano que ele iria entregar Jesus para os fariseus, ele iria assumir, né, a chefia do apostolado dos apóstolos. Enquanto isso, né, ele iria assumir um posto, iria interferir, comandar, atiçar as massas para que tivesse revolução, e depois ele voltaria a tirar Cristo da prisão, soltaria Cristo, libertaria Cristo. Então, estava tudo na cabeça dele, da forma que ele pensava, planejado. Porque ele pensaria também que, como Jesus era filho de Deus, uma vez Jesus sendo preso, Deus, que era o Pai de Jesus, iria mandar o quê? Os anjos, os guardas, né? Em quê? Em favor de Jesus, interceder, libertar Jesus e o povo inteiro. Olha a cabeça de Judas. Olha o que Judas fez, né? Bolou uma ideia mirabolante, só que deu tudo errado. Porque Jesus não representava a força da espada, Jesus não representava o sangue, nem o poder. Jesus representava o quê? O amor, a compaixão. O que Jesus veio pregar, a libertação não era do povo em si, de livrar da opressão, era a libertação do coração, é mostrar o caminho. Jesus não veio para a guerra, Jesus veio para o amor. E é isso que ele se equivocou. Então, fala, né, no livro Boa Nova, fala, gente, que é o seguinte, né, que quando ele planejou, tá, ele amava o mestre, ele só tinha a visão distorcida da realidade, né, que Jesus era rei de amor e não da guerra como ele queria, né, e que os anjos, como eles esperavam que vinham interceder por ser filho de Deus, não vieram, né, porque o reino, como falou, o meu reino não é deste mundo, e ele não conseguia entender. Fala, tá no livro Boa Nova, que ele, né, ele veio acompanhando tudo de longe, né, todo o sofrimento de Jesus, chorava angustiosamente, arrependido, viu toda a parte dos martírios, dos xingamentos, da chicotada, tudo que Jesus sofreu. Tá? E quando viu que realmente a crucificação era iminente, que não tinha mais como voltar atrás da condenação, ele suicidou, né? Aí você vê, qual é a diferença dele? Ele errou a primeira vez por ter feito o que ele fez, né? Por ter entregue Jesus, né? Por achar que iria reverter, no final das contas não reverteu, ainda cometeu um erro maior, que foi justamente suicidar, tá? Então, mesmo através de todo o remorso, mesmo através de tudo que ele fez, ele só contraiu mais débito para ele, tá? Ele tentou corrigir um erro, cometendo um erro maior, que é justamente o quê? Tirar ainda sua vida, né? Então, ele poderia ter feito como Pedro, que eu vou falar para vocês mais na frente, que também traiu Jesus, né? Foi previsto com Jesus também, como Jesus previu que Judas também ia trair. Falou, aquele que vai me trair hoje, né, vai me dar um beijo no rosto e eu vou dar o pão molhado. Daquela mesa que eu mostrei para vocês naquela primeira foto. Quer dizer, ele já sabia que ia acontecer isso, né? Então, por que ele agiu diferente? Por que ele não fez igual a Pedro, né, que negou Jesus realmente 3 vezes antes do galo cantar? Que ele só se deu conta que tinha feito isso quando o galo cantou. Ele viu que realmente Jesus tinha falado a verdade, que ele ia trair, ele ia negar Jesus 3 vezes, né? Ele poderia ter feito isso, mas o que Pedro fez? Pedro deu a volta por cima, se arrependeu, e depois vamos falar um pouco mais de Pedro lá na frente. Mas Judas também poderia ter feito isso nessa vida, não poderia? Ele poderia ter feito isso, poderia ter se arrependido, mas não poderia ter justificado um erro que ele fez com Jesus, cometendo um erro maior, que foi tirar a vida dele, né? Aí fala na parte dos livros, tá? Que ele passou muitos e muitos anos, tá? Em regiões umbralinas, né? Por conta, né, do que ele cometeu, do equívoco que ele fez com Jesus, e principalmente pelo fato de ele ter tirado a sua própria vida, né? E que Jesus, depois, né, dele ter passado esse tempo, Jesus foi pessoalmente resgatá-lo, né?
e deu a oportunidade dele de reencarnar, diz que ele reencarnou várias e várias vidas, assim, experiências reencarnatórias, né, sofridas, né, porque ele não se achava ainda, né, quite com Jesus, pelo ato que ele fez, então ele pediu várias e várias reencarnações pela qual ele fosse, né, lapidado, e por último, né, como fala aqui no livro de Chico Xavier, ele fala que Judas, né, reencarnou como Joana d'Arc, né? Você vê a questão que a gente fala da ação e reação, né? O que você fez, né? Você tem que pagar. Os atos feitos são atos que prejudicam, aquilo ali volta para você. Então, o que é que ele fez com Jesus? Ele traiu Jesus, né? E o que é que o rei da França fez com Joana d'Arc? Traiu Joana d'Arc, deixou Joana d'Arc lá. E qual foi o maior testemunho de Judas? Que ele se encontrou hoje, Kit, com a lei espiritual, já é um espírito evoluído, está também já trabalhando com Jesus, morreu na fogueira, queimado, que foi Joana d'Arc, e não, por nenhum momento, abjurou, por nenhum momento falou que ele morreu batendo o pé, né? Dando a prova testemunho, né? Da que representava Jesus. Que a visão que ela via era a voz de Deus, a voz da Nossa Senhora, a voz, né? O comando de Deus. Ele não poderia, né? Não, como requeimado, eu não quero isso, não. Ele fez igual os apóstolos, né? Deu testemunho, né, da sua vida, através da sua morte, morreu queimado, mas em nenhum momento negou Jesus, né? Quer dizer, e hoje ele se encontra, né, como eu falei para vocês, né, depois de várias e várias reencarnações sofridas, né, depois de ter preparado, depois de ter planejado, depois se achava pronto, conseguiu resgatar, né, esse grande débito que ele tinha, reencarnando como Joana d'Arc, né? Poderia ter feito isso de forma diferente quando era Judas? Poderia, né? Quando se arrependeu, tivesse tido uma atitude diferente, né? Mas, infelizmente, partiu pelas portas do suicídio, complicou um pouco mais a vida dele, mas hoje, como fala ele, contra Kit com Jesus, conseguiu igualar, hoje é um espírito superior, né? Já Kit totalmente com a lei humana e divina, principalmente com Jesus, e está aí, trabalhando junto com Jesus, né, na espiritualidade. Agora vamos falar sobre Simão Pedro, né? Que é o apóstolo que vocês mais acho que conhecem, né? Pedro Pescador, que era justamente irmão de André, né? Que chama de a Rocha, né? Por isso que é Pedro, né? Onde foi construída a catedral em Roma, né? Assim que ele viu Jesus, ele já identificou Jesus como Deus vivo, tá? Como eu falei para vocês, fazia parte do ciclo íntimo de Jesus, junto com o irmão dele, o Tiago, né? O André e o Tiago, e o João Evangelista, tá? Então, Pedro é o testemunho de Jesus de 24 horas, junto com esses outros que eu acabei de falar, tá? Era temperamental, tá? Era genioso, agressivo, né? Tanto que quando bota aquele um dos guardas, né, que foram prender Jesus lá na hora, do Monte Oliveira, ele puxou a espada dele e já cortou a orelha do guarda, né? Aí Jesus falou: Pedro, não precisa isso, guarde sua espada, né? Aí foi lá na mesma hora e botou a orelha do rapaz de volta, né? Quer dizer, olha o testemunho, né? Olha como o momento em si, né? Mesmo ele sendo espírito evoluído, você vê, né? O impulso de defender por amar Jesus. Mas mesmo através desse ato, que ele falou: eu sou capaz de fazer tudo para o Senhor. Eu sou capaz de morrer por você, Jesus. É Jesus: Pedro, Pedro, ainda hoje tu vai me negar 3 vezes. Eu, Jesus, vai, Pedro. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. É quando tem toda aquela prisão de Jesus, né? A perseguição, aquele tumulto, que os apóstolos correm para se esconder. As pessoas falam: você não é aquele que andava com ele? Ele falou: eu não, imagina, primeira. Aí depois volta: você tem certeza? Ah, é você. Não, não sou eu, não sou eu. A segunda. Aí depois estava andando de novo, se escondendo. Não é você? Ah, é você. Ah, peraí que vou chamar o guarda. Não, não sou eu. Aí quando ele para, o galo faz justamente, né? Aí ele lembra o que Jesus falou para ele, que ainda hoje, antes do galo cantar, né, você vai me negar 3 vezes. Quer dizer, ele errou, né?
fala assim que ele era um tipo como de campo simples, direto e impulsivo, mas só que tinha um dom da palavra, ele quando falava, ele, né, a força dele, né, do diálogo dele alcançava multidões, né? Então a parte dele da oratória era muito grande. Então, como eu falo, ele errou, ele faltou com Jesus, né? Ele traiu a confiança, a verdade, traiu, mas ele não deixou se levar pela culpa, não. Tá? Ao contrário de Judas, né? Que tirou sua própria vida. Né? Ele reagiu, se arrependeu, e a partir dali ele tentou agir da forma como ele gostaria de ter agido na hora que foi colocado em prova. Né? Então, fez por onde, e toda aquela experiência de estar lá de Jesus, ele fez o quê? Foi dar testemunho. Depois disso tudo, ele começou a fazer o quê? Né? Tomou o lugar de Jesus, assumiu, né, a direção, praticamente ele foi o pai dos apóstolos, né, o chefe dos apóstolos, né, do colegiado, e saiu o quê? Fazendo o ensinamento de Jesus, né? Ele modificou seus atos e ele se tornou o livro dos apóstolos, né? Isto mostra, gente, que todos nós, como eu falei para vocês, né? Todos nós temos um pouco de cada apóstolo, então nós também somos falhos, né? Nós também erramos, né? Nós também somos igual a Pedro, que acho que na hora que também perguntar para nós esse momento, né, de ter risco na nossa vida, se nós não conhecemos Jesus, sabia que a gente ia fazer a mesma coisa? Será que a gente ia negar Jesus também? Do mesmo jeito como ele, né? É isso que eu falei, será que nós vamos ser capazes de morrer também por Jesus, como ele estava quando chegou para perguntar para ele, né? E, como fala, né? Ele participou diretamente da vida de Jesus, tá? Então, ele, junto com o João Evangelista, prepararam aquela última ceia que vocês viram, Jesus designou a ele esse papel, tá? Foi o primeiro a sair pregando Jesus depois do dia de Pentecostes, tá? Quando Jesus for lavar aquele pé, teve uma cena que vocês sabem do Evangelho que Jesus chega e vai lavar os pés de todos os apóstolos. Ele fala para Jesus que não queria que Jesus lavasse o pé dele, porque ele não se achava digno de Jesus que está ali, ajoelhado lavando. Aí Jesus falou: Pedro, entenda o significado desse, né? Dessa cerimônia, né? Da humildade, que temos que ser humildes, né? Aí, quer dizer, Jesus, né, sempre mostrando para ele sempre esse lado, né, dos ensinamentos, da humildade. Foi morto, tá? Como ele morreu? Acho que vocês sabem, eu acho que Pedro já é mais conhecido por vocês. Ele foi morto crucificado, né? Só que de cabeça para baixo. Você já imagina, já era difícil, né? Já era uma morte assim, terrível você morrer, né? Crucificado. Como eu falei, passava até 3, 4 dias para morrer. Era uma morte lenta. Imagina você ser crucificado de cabeça para baixo, né? Por quê? Porque ele mesmo escolheu, né? A forma que ele falou que ele não era digno, ele tinha que escolher qual a morte. Ele falou que ele não era digno de morrer igual a Jesus, né? Aí os que estavam lá condenando, então a gente vai virar de cabeça baixa. Ele aceitou, né? Você vê, né? A forma, né, com que o desencarne de cada um, né? E fala que ele morreu com mais de 80 anos, tá? Ele já era bem velhinho, durante a perseguição de Nero aos cristãos, tá? Agora eu vou falar o seguinte para vocês: tem um livro que depois eu vou mostrar para vocês, a capa deles, para quem quiser pesquisar, né, quem quiser ver, né, junto com a Boa Nova também, que conta toda a parte de Judas Iscariotes, como foi, e também alguns comentários sobre alguns apóstolos, que ele te chama assim de Humberto de Campos, a Antologia do Mediúnica no Natal, tá? Ele fala como Pedro foi desencarnou, tá? Gente, como é que tá o tempo aí? Tá estourando? 4:08. Tem mais 7 minutinhos aí. Então, e aí, eu conto da desencarne de Pedro? Vamos lá, rapidinho, gente, depois vocês vão ver. Ele fala que quando começou, né, que vocês sabem que ele se encontrava em catacumbas, né, lá no subterrâneo, onde enterravam as pessoas, que eram proibidas qualquer ato que reverenciasse a Cristo. Então, ele é perseguido. E ele foi denunciaram, e os guardas chegaram lá, prenderam todo mundo, foi aquele tumulto e levaram o Pedro.
E durante o caminho, né, ele já foi lembrando, né, das coisas, como ele conheceu Jesus, todo né, toda a experiência vivida por ele. Tá? E resumindo, né, como eu falei para vocês, a forma de morrer crucificado já é difícil, né? Imagina de cabeça para baixo. Então, ele passou horas e horas ali, naquele desencarne, que não morria, mas totalmente dormente. Você vê como é engraçado, você fala assim, nossa, será que eles sentiram tudo, né? Será que eles sentiram todas essas dores? O amor acho que era tão grande que Jesus já tirava do corpo, né? Eles estavam ali só como se fossem anestesiados, né, daquele momento, e só escutando bem longe, que ele escutava longe, as pessoas xingando, tudo, ele não morria. E um guarda, como eu falei para vocês, que quando demorava muito a morrer, tinha que ficar lá esperando, e eles não queriam ficar esperando a pessoa morrer, né? Então, para que Pedro morresse, logo pegou uma pedra e tacou no rosto de Pedro, né? Aí Pedro sentiu um topor, né? Eu estou resumindo a história, gente, está tudo no livro lá. E quando ele olhou, Jesus estava do lado dele, né? Aí ele se emocionou, chorou. Não posso chorar. E viu Jesus, né? Que ele falou, nossa, mestre, senti tanta sua falta. Que bom que você está aqui comigo, né? Aí Jesus falou, Pedro, me dá a tua mão que eu vou te levar para um lugar diferente, né? Escolhi para você uma colônia espiritual a dedo, né? Onde você, pessoalmente, eu escolhi para que você fique lá, repousando, descansando, você ter cumprido a sua missão. Aí ele foi para lá. Dormiu, passou, acho que repousando, dormindo, como se fosse uma instância, botei, gente, um spa espiritual para as pessoas premium, de merecimento, tá? Não é para qualquer um, não. E lá ele reencontrou todos que já tinham também desencarnado, os apóstolos, os discípulos, todos os irmãos dele, né? E Jesus do lado dele. Parece que Jesus queria mostrar, né, que a falta que ele sentiu, ele ia ficar lá com ele durante essas semanas. Né? Chegou um momento que Jesus se aproximou dele e falou, Pedro, eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir embora. Mas para onde você vai, Senhor? Né, Jesus? Não, você vai. Eu tenho que voltar para a terra, Pedro. Né? Ele, mas por que, Jesus? Né? Porque, Pedro, quando tiver uma pessoa precisando, um coração chorando, eu tenho que ir. Aí Pedro falou assim, né? Você vê, né? Não negou Jesus, fez presente de novo, e a personalidade dele, prática, né? Eu vou contigo. Aí ele falou, não, meu filho, fique aqui, se estabeleça, fique o tempo que você quiser. Não, Jesus, eu já estou pronto, eu vou com você. E saíram, né? Deu a mão a Pedro e vieram ao encontro da terra. Chegou na terra, Jesus fala, Pedro, tem alguém te chamando. Ele, a mim? Sim, tem alguém te chamando. Escuta, Pedro. Aonde ele foi sepultado, as pessoas iam lá e rezavam, né? Por ter respeito a Pedro, né? Pelo que se representou, né? Iam rezar. E justamente Jesus escutou, né? Ele falou, Pedro, escuta. Ele falou, mas eu não posso... Escuta, presta atenção. Tinha um homem chorando, com uma criança no braço, né? Um bebê no braço, que já estava desenganado. Ele falou, Pedro, você não reconhece? Ele está te chamando o teu nome, né? Aí Pedro para e observa que foi aquele mesmo guarda que humilhou, que chicoteou, que falou palavras grosseiras, né? Cuspiu no rosto, inclusive atirou a pedra no seu rosto, que estava com o filho desenganado, né? E pedindo a Pedro, porque sabia que as pessoas que iam ali, né, alcançava a graça do milagre. E ele já tinha recorrido a tudo e a todos os médicos da época e o filho dele estava morrendo. Aí Jesus falou agora, como falou, né, pegou o nome, fica à vontade, Pedro, faz a tua parte. Aí fala que aí, né, Pedro deu um passe nessa criança e essa criança, na mesma hora, começou a reagir, né, e deu mais uma vez, na presença de todos, o testemunho, né, de que a importância, né, por que, né, eles foram escolhidos, porque eles eram pessoas realmente especiais, eram espíritos importantes, não eram qualquer um, e tinham hoje, mais do que nada, nunca Jesus ao lado deles, né, por ter cumprido a missão. Gente, eu ia falar depois do Pentecoste, mas não vai dar tempo. Vai ficar para a próxima aula.
tá? Que é o significado, né? Que depois que Jesus morreu, teve um encontro, né, de todos os apóstolos nessa praça, né, que esse evento chama Pentecoste, que é a festa de 50 dias depois da Páscoa, por isso que fala Penta, 5, que é quando os judeus comemoram, né, a vinda do Torá, das leis, tá? E tem um evento lá bem interessante, tá? Que é quando baixa o Espírito Santo, que a gente fala, né, a palavra de Deus, e eles, todos os apóstolos, por si, recebem na totalidade a sua mediunidade, encara a sua missão e sai no mundo divulgando Jesus, depois desse grande ato, tá bom? Então, pronto, gente, não vai ficar essa mensagem para vocês aí, tá? Os livros estão aqui, ó, é Boa Nova, que fala, e aqui, ó, Antologia da Mediunidade do Natal, Mediúnica do Natal, tá? Que fala justamente dessa história de Pedro, esse Boa Nova de Chico também fala, tá? Todos de Humberto de Campos, tá? A maioria. E fala de todos esses detalhes espirituais da vida dos apóstolos que nós, não, né, se não fosse isso, não teria acesso, né? Então, pronto, eu quero que vocês saibam o que está aqui, né? A questão do aprendizado, né? Que a gente passa para aprender, para servir, né? Servir de boa vontade, como os apóstolos, como eu falei, nós somos os apóstolos, né? Nós estamos nessa missão de o quê? De ouvir, servir, auxiliar, instruir, repassar e dar o exemplo, né? Para todos, tá bom? Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É o que eu consegui captar de cada poste, como eu falei para vocês, todos nós temos um pouco dos 12 dentro de cada um de nós, né? Tá bom? Vamos lá. Quem está inspirado para fazer a prece final? Ó, semana que vem tem feriadão, para quem entrou depois não haverá aula sábado que vem, ok? No outro sim. Ninguém se habilita? Eu posso fazer, tia. Tá bom, Juju. Então a gente vai acompanhar a prece com a Juju. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Bom final de semana, turma, tudo de bom para vocês. Gente, um beijo, aproveitem a Páscoa, fiquem com a família, tá? Comam chocolate, mas cuidado. É verdade. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, boa tarde. Tchau, queridos. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, boa tarde, obrigada. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, beijão. Um beijo.